E em torcicolo congênito, de repente também a osteopatia auxilia Sim, bastante. O último caso que eu tive de torcicolo congênito, acho que a gente precisou de 3 abordagens. E assim, eu nunca tive na fisioterapia um tratamento de torcicolo congênito. Sim. Na verdade, eu trabalhei no estágio só, meu Deus, faz tempo, né? Mas no estágio eu consegui atender e acompanhar atendimentos de torcicolo congênito. E eu me lembro da dificuldade que era, apesar de se usar a terapia manual, mas se usava muito alongamento, né, outras coisas. Que de repente assim, demorava um pouco mais para ter um resultado. E talvez também desse alguma dor na criança, algum desconforto, né? Sim, para mamar, né? Não consegue mamar direito às vezes, né? Então fica só de um lado e o desenvolvimento dela fica comprometido. E também, né, Débora, antigamente se demorava mais para encaminhar, porque a criança tinha alguma dificuldade e existia uma demora, né? Por exemplo, assim, o último bebê que eu atendi, o médico percebeu que ele tinha um torcicolo postural, é diferente do congênito, né? Daí, assim, por quê? Porque ele tava com um pouco de dificuldade para mamar e já encaminhou pra osteopatia. 4 dias, né? O bebê. E daí a gente já consegue abordar. Quanto antes até é melhor, né? Para evitar que o bebê tenha esses problemas para mamar, dificuldades e também que vá piorando, que de repente demore mais para tratar, né? Seria importante. E na avaliação da osteopatia, tem como descobrir o torcicolo congênito ou torcicolo postural mesmo na avaliação? Sim, tem. A gente tem testes específicos para isso lá. E também a própria palpação ali da musculatura, né? Ela já te dá um indício, né? Então tem os testes de movimento, né? Que a gente faz com o bebê. Tem a palpação, né? E tem essas coisas que a mãe vai relatar, né? Que a gente faz na anamnese, que a mãe relata, né? Que o bebê não consegue mamar para um lado, não, pro outro ali, né? Ele faz, daí a gente brinca assim, com o seio e com a mama ela tá brigando, né? Sim, então ali certo, vê que já tem alguma dificuldade. Então podem ser várias, inclusive um torcicolo. Porque às vezes ficam em dúvida que de repente se é porque ela gosta mais de mamar para aquele lado ou se é realmente algum torcicolo. E o quanto antes é o melhor, né? Para evitar que vá piorando, que vá se contraturando cada vez mais a região e... Né? Sabia que o torcicolo congênito ou postural ele dá bastante... ele é bem abrangente, não é assim a questão limitada só ao pescoço. Sim. Se é o congênito que faz, assim, ele faz tipo um nódulozinho, assim, no músculo. Sim. O médico percebe, o pediatra, às vezes pela posição da cabeça, Isso. Mas às vezes quando é muito inicial não tem ainda essa mudança da posição e aí pode ser descoberto antes para tratar. Né? É isso aí. Então, da terapia manual, né, que a gente fala assim, a importância, né, porque antes a gente usava na fisioterapia, há muito tempo atrás, muito alongamento, né? Depois se descobriu, então, que você precisa de trabalho de força também, né? Então, a gente precisa aliar o trabalho de força e o trabalho de alongamento. E a terapia manual vem vindo sempre junto com esse, se mostrando muito eficiente, né? Então, falando de torcicolo de bebê, mas mudando, tipo, para adulto, né? O que acontece é que a gente é envolvido, assim... por um tecido muito rico, assim, em receptores, né? Então, a gente pode perceber a dor, o calor, o frio. A gente chama de proprioceptores, alguns que são próprios para perceberem a mudança mecânica, né? Como a gente vai caminhar. Então, eles vão indicando para nós onde é que tá teu pé, onde é que tá o joelho, onde é que tá o quadril, nesse espaço. E aí, são receptores que existem em todo o corpo da gente, né? E daí esses receptores, assim, eles são bastante evidentes na nossa pele, né? Vou falar pele porque tem a derme, a epiderme, né? Mas assim, vamos dizer, no toque, na pele, na pressão, né? E existe um outro tecido que vem sendo muito estudado, que é o tecido facial. O que é uma fáscia, né? As pessoas perguntam, mas o que é a fáscia? Onde é que tá a fáscia? Como sei da fáscia, né? Então, é difícil de falar de terapia manual e não falar de fáscia, né? Não tem como. Então, assim, existem fáscias que elas são já descritas e nominadas, elas têm os nomes. Existem fáscias que elas são fáscias, né? Então, o que acontece, a fáscia, pra gente poder ter uma ideia, assim, do que ela é um tecido para quem já cortou carne, né?
Pra quem cozinha ou já viu cortar carne, no meio daquela carne lá existe um tecido que ele é um tecido mais esbranquiçado, bem um pouquinho fininho, mais firme. Em uns lugares ele é bem fininho, em outros lugares a gente vê alguns cortes de carne que ela apresentam uma mais dura, uma camada grossa que você vai cortar com a faca. É mais difícil, Sim, tem que ter uma faca boa, né? Uma faca Sim, que não seja, não chega a ser cartilagem e nem osso, mas que é um tecido também bem rígido. É um tecido conjuntivo e rígido. Então, isso é bom, eu uso esse exemplo para as pessoas conseguirem entender do que a gente fala, né? E essa fáscia, ela vai por todo o corpo da gente e ela vai na parte muscular, vai revestir músculos, vai ter a permeação de nervos através dela, vasos sanguíneos. E essa fáscia, ela vai fazendo... tapetando os nossos órgãos, assim como se fossem, né, envolvendo, e ela vai também fazer uma rede junto com a nossa pele. Então, quando a gente tem, assim, uma tensão muscular exagerada, por exemplo, eu tava falando de torcicolo, então, né, eu quis associar, assim, de assim, eu tenho uma dor, assim, aqui no trapézio, né, o que acontece? Existe uma tensão muscular muito grande. E essa tensão muscular muito grande, ela vai fazer uma ativação de receptores de dor, que eles estão na nossa pele e estão nessa fáscia, também uma fáscia mais profunda. E aí, então, essa sensação de dor vai ser informada para o nosso cérebro. E nessa fáscia também tem esses receptores de pressão, tem receptores de dor, né, como eu falei, tem receptores que são de movimento, tem receptores que são de pressão. Ver que interessante, né? O nosso corpo, ele tá, claro, tudo tá comunicado, né? Então a gente diz quando mexe o braço, né? Quando mexe a perna, no esporte, né? Então, assim, vai ter um trabalho dessa face. Quando a gente pisa o pé no chão, a gente vai ter o trabalho de receptores faciais. Isso explica bastante também as alterações posturais, porque às vezes só um torcicolo, né, ali na região cervical já dá uma alteração em todo o corpo, às vezes até na pisada do paciente, né? Ele pisa já diferente por causa dessa dor. Exatamente. Então tem todo uma... Como ela vai fazendo essa conexão, né? Tem conexão a músculos, mas é a face que vai fazer toda essa junção. É como se ela fizesse um macacão, assim, na gente, assim, né? Sim, tudo interligado, claro. E aí, dentro dessa tensão muscular que o trapézio aqui tá oferecendo, vai gerar a dor. E aí, o que a gente pode... Por que daí a importância da terapia manual? Porque com o toque, sendo ele de maneira bem avaliada para ver qual a intensidade que você vai colocar, por isso até que tu me falou antes, né? Das abordagens de terapia manual, né? Então eu preciso entender se é melhor eu começar por uma abordagem que seja mais articular, né? Para fazer a normalização, liberação desse tecido muscular, ou se eu começo exatamente pelo músculo, né? Então, assim, precisa da gente ter estudo, né? Precisa da gente, antes de usar a mão, tem que ter muito estudo. Então, a gente, é só a mão, né, Débora? A gente trabalha só com a mão. Graças a Deus. Tem que ter uma intervenção junto, né? Claro. Tem que ter todo aquele pensamento, tem que ter toda uma clínica, né? Uma abordagem, assim, para poder saber qual que é a da terapia manual que tu acha mais interessante, né, e que seja mais adequada para aquele caso, naquele paciente. Às vezes até a região, o tipo de dor também, porque se a pessoa tá com uma dor muito forte, não tem como ir direto com a mão lá, mexer assim muito profundamente. Às vezes uma intervenção mais suave, né, não sei se isso devia. Então, com o toque, tu vai conseguir modular essa sensação, né? Então, assim, com o toque. Então, eu vou dizer assim, com a terapia manual, mas assim, a gente deve dar cuidado com qual que você vai escolher, né? Então, com a terapia manual, você vai conseguir remodular essa sensação de dor emitida por esse músculo que está muito tenso. E por ali você vai começar o teu tratamento, né? Fazendo essa abordagem de terapia manual, fazendo com que aqueles receptores de dor eles consigam perceber um novo toque diferente de dor, diferente de pressão, e ele consiga, assim, ativar os outros receptores para daí normalizar aquele tecido e ele parar com aquela sensação de tensão, né? E assim conseguir ter um relaxamento, fazer com que a articulação consiga se movimentar de uma forma mais adequada e assim fazer todo
toda a liberação, não só daquele músculo específico, mas em si de todo aquele segmento, né? Que tá sofrendo com aquela tensão daquele músculo. E como tu disse, o músculo tensiona, aí manda sinal lá pro cérebro, né? Daí o cérebro manda de volta, contrai porque alguma coisa tá estranha. Daí ele vai fazendo contração de outros músculos até que daqui a pouco a gente tem um bloqueio da articulação. Meu ombro não mexe mais, tô com dificuldade, cervical não vira, né? Tô com torcicolo. Os movimentos diminuem muito, né? Principalmente do ombro, do braço, né? Então a pessoa não consegue movimentar o braço porque vai doer, que vai contrair o mesmo músculo que tá tenso. E são várias coisas. Por exemplo, a pessoa vai na academia, foi lá, fez os exercícios dela, aumentou um pouquinho a carga, vai ter uma tensão maior. Então não significa que a pessoa se machucou. Não significa que ela fez algo de errado. Significa que ela talvez tenha feito um pouco mais de tensão dentro daquele músculo, onde o músculo contrai e relaxa, fez uma tensão maior e ele ficou com essa sensação da tensão. Aí você entra com uma abordagem de terapia manual, né? Em quem faz musculação, em quem faz atividade física, assim, você já consegue fazer com que aquele músculo já pare com aquela tensão exagerada e aí ele consegue, né, relaxar e a pessoa consegue continuar executando o treino dela, né? Continuar o treino, perfeito.